Toda infância deixa um legado. O que aconteceu na sua infância não ficou na sua infância. E olhar para isso, né? Cuidar dessa primeira infância, cuidar das crianças, é proteger os adultos. E por isso que hoje a gente vai conversar sobre a importância dos 3 primeiros anos de vida. Quais são os cuidados que os pais, os profissionais da infância devem ter para proteger, para preparar essa criança para todo um desenvolvimento, para que ela tenha um desenvolvimento saudável. E para bater esse papo aqui com a gente, eu vou convidar 3 dentes de leão, 3 profissionais que atuam na área da educação e que são educadoras parentais, para trazer para a gente bater esse papo sobre essa temática. Eu acho que elas já estão chegando por aqui. Vocês que estão chegando por aqui agora, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aproveite para já me seguir aqui no perfil, se você ainda não me segue. Aproveite também para compartilhar. Clica aqui no aviãozinho e manda essa live se você conhece um pai, uma mãe que tem uma criança de até 3 anos. Manda essa live para ela que vai ajudar bastante com esse conteúdo. Como que esses pais podem proteger essa infância, não num sentido de super proteção de uma educação, mas de proteção, de oferecer uma base segura para que ela se desenvolva. Eu vou receber aqui, como eu falei, a Eliana Azevedo, que é uma profissional incrível que está dentro do contexto escolar e atua como educadora parental. Então, deixa eu já que também é educadora parental, também atua na área da educação. E a Lu, cadê? Deixa eu achar aqui. Oi, Eliana, seja bem-vinda. Oi, Aline. A Ju tá entrando por aqui. E a Lu Reis está por aqui já também. Já vou convidá-las para o nosso bate-papo. Eu acho que a câmera da Ju tá invertida só. Oi, Lu, seja bem-vinda. Oi, estou aqui na luz de velas, estou sem luz, sem internet, então vamos torcer para não acabar a bateria do meu celular. Ai, vamos torcer. Que bom que deu certo aí, Entrei então. do jeito que foi. Falei, meninas, eu não sei se eu vou conseguir entrar, mas tá ainda claro aqui na luz do dia, então vamos lá. Ah, vai dar tudo certo. Já fiz muita live à luz de velas também. É. Enquanto a Ju vai se ajeitando ali, Eliana, se apresenta para o pessoal rapidinho, só para quem está chegando por aqui saber quem são vocês. Oi, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar, falar sobre a educação parental. Eu sou Eliana, com a formação primeira em pedagogia, mestre na formação de professores e educadora parental. Hoje transito entre o contexto da escola, de Fundamental 1, e atendo famílias também na perspectiva do programa Encorajando Pais, aqui em Petrolina, tá? Petrolina, muito bom. Lu, se apresenta para o pessoal. Sou a Lu Reis, boa noite, boa tarde, né? Sou pedagoga, tenho 30 anos de experiência na educação infantil, hoje atuando na educação parental dentro das escolas através de consultorias, e estou fazendo uma formação em neurociência que tem contribuído muito para essa área também. Então, esse tema dos 3 anos muito me agrada. Eu sou assim completamente apaixonada pela educação infantil. Bom, Ju, que bom que deu certo aí, seja bem-vinda. Olá, boa noite meninas, boa noite Aline, boa noite a todos que estão aí. Eu só não estou conseguindo ver vocês. Será que eu Não, estou? Não, estou deixando de fazer alguma coisa aqui? a tela do seu Vocês me celular tá veem? voltando.
A gente está te vendo. A Ah, tela do seu celular está virada para você e você está tá, com o Instagram aberto. isso. É, sei. Mas a Mas gente te vê. Pode, tá bom, então quer se tá bom. apresentar para o pessoal e aí a gente já inicia aqui o nosso bate-papo. Eu sou Juliana Castro, eu sou pedagoga. Eu também tenho 30 anos de experiência com a educação, já trabalhei em todas as instâncias da educação, desde a educação infantil até o ensino médio. Trabalho atualmente, além de estar no contexto escolar, também atuo como educadora parental, atendendo famílias aqui na minha cidade. Eu sou do interior de São Paulo, de Guararema. Ah, bacana. Eu acho que só a Luciane que não falou de onde é. Ah, sou de São Paulo, São Paulo. sou Ótimo, capital. muito bom. Então, o tema do nosso bate-papo aqui, essa é a segunda live de uma série de 5 lives que nós faremos ao longo de toda essa semana, em homenagem, em celebração ao Dia Internacional da Família, que é celebrado aí no dia 8 de dezembro, né? Aqui, dentro da educação encorajadora, eu falo que a gente trabalha para que os pais sejam encorajados, a infância seja protegida e as famílias fortalecidas, né? Então, a gente acredita que pais encorajados criam filhos encorajados. Ontem nós falamos sobre a importância desse autoconhecimento no exercício da parentalidade e hoje a gente vai falar então sobre esses cuidados, essa importância da primeira infância, né? Que é a base para o futuro, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, Ju, para a gente dar início aqui. Bom, vamos lá, né? Nós temos aí muitas transformações muito rápidas, né, nos 3 primeiros anos da criança. Então, a gente nota um desenvolvimento cerebral muito rápido, né? O cérebro da criança, ele forma trilhões de conexões neurais nesses primeiros 3 anos. E isso é muita rapidez, né? A estrutura do cérebro, ele é moldado nessa fase, né? A gente tem os fundamentos da linguagem nessa fase também. E aí a gente vê a importância, né, dos cuidadores, dos pais, daqueles que cuidam dessa criança, estarem sempre conversando com a criança. Então tem que ter muito estímulo verbal, né, conversar e descrevendo o que você está fazendo. E também ler histórias é fantástico, né? Eu, trabalhando na educação infantil, né, a gente vê o quanto é importante e a diferença que faz, né? Aquelas crianças para as quais né, tem uma leitura aí diária, né? Os pais investem tempo em leitura com a criança, por mais que, né, muitos pais pensam, mas ele ainda não fala, será que ele está entendendo a história? Mas vale a pena, sim, investir muito na leitura nesses primeiros anos, né? Em toda a vida, mas principalmente nesses 3 primeiros anos, que vai ajudar aí na aquisição da linguagem, né? Pela criança. Eu falo, ontem, na live de ontem, eu comentei que quando a gente pensa, né, em todas as espécies dos mamíferos, o ser humano é o ser ali, a espécie que mais nasce imatura, né? A gente nasce totalmente dependente de um cuidador, né? Então, uma criança, e em 3 anos, a criança, ela nasce sem saber nada, sem saber andar, sem saber falar, sem saber, né? Ela só chora e mama, né? Só sabe ali as funções fisiológicas, mas ela não sabe falar, não sabe andar, não sabe nada. E em 3 anos ela aprende tudo isso, né? Que é toda essa base do desenvolvimento do adulto. Então, esses 3 primeiros anos, eles formam todas essas habilidades que depois é só o refinamento, né? Ela vai desenvolvendo essas habilidades motoras que depois, ao longo da vida, vai refinando, vai aprimorando, né? Exatamente, Aline. E é importante realmente aí a fase dos estímulos, né? O que a gente percebe também nessa fase é o desenvolvimento emocional.
Na verdade, é bem o início, né, desse desenvolvimento emocional. A criança está experimentando ali emoções quase que diariamente, emoções novas, e é super normal ela não saber lidar com essas emoções no início, né? E cabe aí aos cuidadores, aos pais, quem está próximo à criança, auxiliá-la, né? Primeiramente, identificando as emoções. Então, assim, dar esse vocabulário para a criança é muito importante. Ah, você está triste, você está com raiva, né? Para ela aprender realmente o que ela está sentindo, né? E aí, depois, né? Ela vai começar a ter recursos para lidar com as emoções de maneiras menos impulsivas, porque ela é muito impulsiva nessa fase, né? Ainda não desenvolveu um controle inibitório, né? Então a gente precisa da corregulação para depois aprender a autorregulação. Uhum. Exatamente, né? A importância aí do adulto no momento de birra, né? Também esses 3 primeiros anos é a famosa fase da birra, né? Tem até as pessoas que chamam dos terríveis 2 anos, enfim, porque são muitas explosões emocionais mesmo que a criança passa e ela não tem realmente como, ela não sabe como lidar com aquilo, ela está no momento de aprendizado, né? Então cabe aí ao adulto que está ali com ela ir dando esses recursos para a criança, né? Então é importante o adulto estar centrado, estar calmo para conseguir dar esses recursos para a criança. Então, quando a gente pensa, né, nisso que a gente está trazendo aqui, de uma criança que nasce aquele bebezinho totalmente dependente, sem saber falar, agir, se expressar, pedir, né, por aquilo que ele necessita, ele precisa desse ambiente que atenda às necessidades dele, né, que olhe para aquilo que ele precisa e busque atender essas necessidades emocionais e fisiológicas, né? E aí, Luciane, conta pra gente assim um pouquinho. Acho que é legal a gente falar dessas relações familiares, né? A Ju está trazendo aí a importância desse adulto na, na vida dessas crianças nesses 3 primeiros anos e fala um pouquinho pra gente dessa relação entre pais e filhos nesse primeiro ciclo de vida. Eu digo que a família ela é essencial nesse desenvolvimento infantil, principalmente nesses 3 primeiros anos, porque é o primeiro ambiente da criança, né? O primeiro e mais importante ambiente da criança. Se a gente for ver pela a escola, a partir dos 4 anos só que é obrigatório. Então, a gente pensando aí que, teoricamente, até os 3 anos a criança não vai para a escola ainda, ela está diretamente relacionada com seus familiares, né? Cuidadores, pais, familiares. Então, é importantíssimo a família estar envolvida nesse processo de desenvolvimento. Até a Ju falou da birra, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo para os pais. Se eles entenderem todo o desenvolvimento, todos os marcos do desenvolvimento, eles vão entender que é uma comunicação, a birra, que nem sempre a criança está ali fazendo de pirraça, falando, né? Ah, ó, olha o que eu vou fazer com você. Né? Olha só, eu vou te deixar com vergonha no meio do shopping. Então, é uma forma de comunicação. Então, é importante eles entenderem também isso, até para incentivá-los em casa, né? Em todo o desenvolvimento. Então, no cognitivo, não só no físico, né? Mas no cognitivo, no emocional, no físico, no social. Então, é muito importante essa parte da família estar envolvida diretamente. Isso acontece, na verdade, desde o útero, né? Quando eles nascem, esse primeiro contato mãe e filho, esse apego seguro que eles têm, principalmente com a mãe, o toque. Então, tudo isso a família é essencial mesmo para o desenvolvimento da criança. E vai construir essas primeiras experiências mesmo, né? Uhum. Eu gosto muito de usar a analogia da forma, né? Quando a gente pensa na formação da nossa personalidade, né? Então a gente tem ali
um fator hereditário, que é genético, 50% do pai, 50% da mãe. Então, o nosso temperamento, né? O quanto a criança é mais extrovertida ou menos extrovertida, o quanto ela é mais combativa ou mais para amabilidade, o quanto ela tem uma abertura para o novo, para a vida, para situações ou não, né? Então, quando a gente olha ali para os 5 fatores da personalidade da criança, a gente entende que isso tem um fator genético, uma parte genética, só que isso não é tão importante quanto o ambiente, que é o segundo fator que molda a nossa personalidade, né? Então, o ambiente influencia em como o nosso temperamento vai se desenvolver e também um influencia o outro, né? Mas esse ambiente é muito importante. E quando a gente fala do ambiente e fala ali da família, fala desses pais, a gente está falando da importância de proteger essa criança para que principalmente nesses 3 primeiros anos, ela tenha esse ambiente saudável, né? Infelizmente, a gente vê hoje muitas questões, principalmente com telas, né? As crianças sendo negligenciadas por N razões, mas com excesso de telas ali, e que isso vai influenciar no desenvolvimento delas, né? Com certeza, eles deixam de, muitas vezes, contar uma história e colocam a criança na frente da tela porque é muito mais confortável para a própria família, porque às vezes está fazendo algo ali, está trabalhando, ou está cansado, né? Chega do trabalho cansado e coloca a criança na tela e, obviamente, a criança vai gostar muito de estar ali e vai ficar envolvida por muito tempo, né? Então, para a família, de fato, ajudar nesse desenvolvimento, principalmente da fala, ela precisa ter diálogo com a criança, contar histórias, conversar, brincar com a criança, porque se a criança não tem um ambiente ali também que proporciona esse estímulo à linguagem, ela não vai falar, ela vai ficar com atraso de fala, né? Então, aí vai chegar na escola, aí vão ficar preocupados porque essa criança não fala, mas quando a gente resgata aí, mas como foi esse tempo de pandemia, né? Foi muito complicado, porque eles ficaram confinados dentro de casa, os pais trabalhando em home office, muitas crianças com atraso de fala por conta disso. E esses 3 primeiros anos que é o essencial ali, né? É um tempo muito importante para esse desenvolvimento da fala. E fora toda a parte, né, de rotina também, que é importante, o sono, ter ali uma alimentação saudável, um ambiente que não seja negligente, né, amoroso, carinhoso. Então, tudo isso estimula muito o desenvolvimento da criança e ajuda nesse desenvolvimento mesmo. Infelizmente, o que a gente vê hoje são muitas crianças comendo muito açúcar, dormindo pouco, com excesso de telas, com falta de brincar ao ar livre, né, interagir com outras crianças, com adultos que não interagem, não conversam com as crianças, muito porque não sabe que uma criança, um bebezinho, ele já é capaz de interagir, a gente já pode conversar com o bebê enquanto está trocando a fralda, enquanto está ali amamentando, na rotina, né? Desde a barriga, ali já conversar com essa criança é importante, né? Então, Não, quando falam assim, quando que a gente precisa começar a educação parental, né? Quando que os pais deveriam começar a buscar a educação parental? Eu acho que desde a barriga, né? Desde a gestação ali, a gente ter esse movimento, né? Buscar estudar para educar, justamente para entender sobre essas necessidades, né? E aí vendo que a família ela tem esse papel do alicerce emocional, né, da criança. Fala um pouquinho sobre isso, Eliane. A gente, quando está envolvido nessa discussão, né, toda essa discussão da educação parental, e a gente chega
colocando em alguns espaços, parece uma novidade, mas que quando a gente vai a fundo estudar, eles já estão em várias leis, né? A gente vai ver que a Constituição, o ECA, já vem tratando dessa necessidade de se cuidar da infância e trazendo como essa responsabilidade primeira, vamos pensar em responsabilidade da família. Vocês falaram muito bem. Por quê? Porque é o primeiro lugar, são as primeiras experiências, é ali que ela se constitui inicialmente enquanto ser. É ali que eu desenvolvo os meus vínculos afetivos, os meus reconhecimentos, é ali onde eu lido primeiro com os erros e acertos, né? É ali onde eu me reconheço enquanto ser. Então, a necessidade hoje de discutir a instituição família, ela passa muito próximo de uma linha bem tênue com a escola, em especial, porque a escola está para o aluno e as famílias que estão com esses alunos também têm uma concepção de educação, uma concepção de família que a gente precisa respeitar. Então, Eliana, como media esse diálogo entre família, sociedade e escola? A gente media a partir do momento que a gente entende que tudo aquilo que é construído, vivenciado, experienciado na infância, ele vai para o resto da vida. E aí nós nos deparamos hoje com empresas, né, lidando com adultos em que precisa de um educador parental para ajudar a gerir emoções e comportamentos de adulto trazidos da infância. Então, quando eu digo que a família, a gente lá que a gente recebe as primeiras, vamos dizer assim, feridas, e lá que a gente também se cura, porque é nesse momento. Porque quando a sociedade chama esse adulto, vem com ele todo o processo que ele viveu. Então, a educação parental, ela vem hoje numa necessidade, porque a própria sociedade vem pedindo alguém que entenda, né, de toda essa construção. Trabalhar na educação, voltar para a sala de aula, era justamente para entender uma coisa que ficava o tempo todo, as pessoas dizendo, essas crianças são mal educadas, esses meninos não sabem, os pais não sabem lidar, o jovem, o adolescente não quer nada. Então, essas frases, elas não me soavam muito bem. Porque como que eu posso dizer que uma criança não quer nada, um jovem não quer nada? Se ele está em formação, se ele está em processo. Ao passo que eu também não posso julgar esse adulto que não está conseguindo dar conta de toda essa demanda. Porque esse adulto também é fruto de uma formação familiar, né? Então, parece filosófico, mas não é filosófico só, né? Então, nós temos aí várias ciências que hoje vêm trazendo todo um conhecimento para nos aportar. Então, o educador parental é uma necessidade social, o educador parental não é um modismo, o educador parental não é uma onda. O educador parental se faz necessário porque nós temos crianças e adolescentes, na perspectiva que minhas colegas acabaram de colocar, né, nesse cenário, e que vai se tornar um adulto. Então, é esse adulto que vai gerir a sociedade lá na frente. Então, quando a gente pensa nesses valores, nessas emoções, é pensando lá na frente. E eu gosto muito de que a minha fala ela venha sempre com exemplos, né? Quando a gente diz a criança, a leitura que ela faz é de acordo com o que ela entende. E quando uma criança chorando muito, se eu quero ir embora da escola, eu não quero ficar aqui, ninguém conseguiu controlar, e aí pediram para eu conversar com ele. Eu esperei que ele respirasse um pouco, pedi para ele tomar uma água, eu disse, o que você quer agora, de verdade? Ele disse, eu quero sair daqui. Eu disse, então vamos sair nós dois? Porque tem hora que eu também tenho essa vontade. E eu fui para a empatia daquilo que ele estava sentindo. E aí ele disse, mas você é a professora, você não pode falar isso. Eu disse, por que eu não posso? Você tem que dizer assim, olha, vamos estudar, fique aqui. Então a criança, ela compreende e ela tem as leituras. Então, traçar um diálogo, você consegue, de fato, saber o que ela está sentindo. Aí sim, eu voltei para o lugar de adulto e disse, então tá. Então, vamos fazer aqui um combinado? Você fica, eu também, eu vou ser professor e você aluno. Tá combinado? Ele disse, tá. Então, a
tratativa com a criança precisa da nossa maturidade. E ela só vem com conhecimento. E nós estamos aqui nessa live, no curso de formação, na palestra, nas oficinas, trazendo justamente esse conhecimento. Então, vocês que estão nos assistindo, vocês não precisam ficar à margem disso. Venha conosco, venha conhecer, venha se maravilhar de todo esse conhecimento que está aqui, né, latente, com cada educadora parental. Muito bom, é sempre muito bom ouvir vocês, assim, né? Ouvir esses relatos, porque é exatamente isso, né? As crianças, elas precisam de adultos emocionalmente saudáveis, né? E adultos que consigam dar esse suporte para ela. Por isso que a educação parental, que não é só educação para pai e mãe, né? Parentalidade vem não é só sobre pai e mãe, mas sim sobre todo aquele adulto que exerce uma função de educar, de formar, de instruir essa geração, né? Então, essa educação para os adultos, de orientar sobre o desenvolvimento infantil. Então, o que a gente trouxe aqui hoje, né? Acho que a gente acabou não citando isso, mas que é fundamental compreender sobre a importância desses 3 primeiros anos. A Ju trouxe ali a questão do cérebro, né, das conexões que acontecem nessa fase. O cérebro em atividade de uma criança de 3 anos, a atividade é muito mais intensa, muito maior do que a de um cérebro de um adulto, né? E ali nessa fase acontecem, a gente tem as janelas de oportunidade, que são esses períodos sensíveis do desenvolvimento, em que se aquela habilidade não foi desenvolvida dentro quando o cérebro estava pronto para isso, preparado para esse desenvolvimento, isso vai deixar lacunas. A gente tem hoje o conhecimento da neurociência da nossa neuroplasticidade. Então, ao longo de toda a vida, a gente pode se desenvolver e adquirir habilidades e tudo mais. Mas existem períodos sensíveis do nosso desenvolvimento. E a maioria desses períodos estão nesses 3 primeiros anos, né? Da linguagem, como vocês bem trouxeram. Então, quando a gente para pensar num bebê que a única interação dele, ou que está interagindo muito só com as telas, ele vai ter um atraso na linguagem, ele vai ter uma fala robotizada, ele não vai aprender a fazer uma leitura emocional, né, das expressões, dessa interação, essa empatia, né? Alguém quer falar um pouquinho mais sobre isso? Bom, aí eu falaria um segundo bloco que a gente fica muito preocupado, né, com aquelas emoções básicas, né, alegria, tristeza, medo, raiva, nojo. E a gente precisa entender, bem para além disso, né, que toda a experiência que a gente traz para uma criança, onde ela está ali testando as suas emoções, a gente vai ter a questão secundária disso, né? Onde a gente vai pensar na vergonha, na culpa, no orgulho, que são construídas nessas pequenas relações, né? Então, por isso que a infância ela é muito delicada no sentido de educar, né? Porque eu tenho um comportamento que foi, né, vamos dizer ali, moldado em razão de uma determinada fala, né, de uma determinada correção inadequada, que não é erro, né? Aqui a gente não está para dizer certo ou errado, mas para dizer que uma conduta diferenciada trará menos consequência, menos danos, né, para aquilo. Então, as famílias hoje nos procuram aqui em Petrolina em especial, mas a questão do adolescente em especial, porque tem uma falsa ideia ainda de que a infância, quando ele crescer, tudo passa. Né? É uma outra... Essa fase. Essa fase ela vai passar. E a adolescência ela é muito marcante, porque ela está muito próximo de dizer assim, olha, ele é quase um adulto, e agora? Né? Então, assim, pensar isso desde a infância, de fato, é o que é mais importante ali
né, inicialmente, mas que estando também na adolescência, as condutas, ferramentas que a gente trabalha, todo esse aporte teórico, a gente consegue reverter, né, e conduzir essa família para ter um momento mais tranquilo, para estar num bem-estar, sair, passear, fazer essa conexão se tornar mais próxima, né? Fazer essa criança estar no teu seio familiar pelo prazer de estar ali, né? E se sentir parte dela. Então, eu concluo essa questão das emoções, mas pensando nessa conexão entre pais e filhos. Os pais sempre querem o melhor para os filhos, né? E realmente, muitas vezes a gente vê algumas condutas, eles contam algumas coisas e não é assim, eu falo, não vou te julgar, porque eu imagino, eu não sou mãe, mas eu tenho certeza que você, como mãe, como pai, fez o melhor para o seu filho. Mas ainda dá tempo, muitas vezes, de mudar esse ambiente, né? Que isso também é muito cultural. A gente foi educado de uma forma e passa isso para os filhos naturalmente, achando que está fazendo melhor. E muitas vezes eles dizem, e agora eu fiz tudo errado. E as mães se culpam, os pais se culpam. Eu falei, não, tá tudo bem. A gente começa agora, né? Vamos entendendo como que o seu filho está se comunicando, como que ele se desenvolve. Vamos tratar aí agora desse ambiente. E realmente o emocional acaba transferindo para outros lugares, né? Principalmente escola. Quando a criança começa a frequentar a escola, a gente percebe o quanto essa criança estava no ambiente, muitas vezes negligenciado. Então, fora o temperamento, né? Que a gente também tem aí já comprovado que cada criança já nasce com um temperamento. Então, também esse respeito com cada um, que às vezes a família tem 2, 3 filhos, compara o primeiro com o segundo, com o terceiro e quer que todos façam na mesma coisa e não é, porque aí tem um que é mais sociável do que outro, ou mais falante do que o outro, e aí a família precisa respeitar também esse temperamento, né? Essa personalidade das crianças. E que são características que a gente consegue ver desde de novinho, né? E você ia falar? É só pontuar que é interessante a gente observar, né, o quanto nós vivemos de uma forma automática, né? O quanto a gente vai reproduzindo mesmo a forma com que fomos educados com os nossos filhos, né? A gente não é muito ensinado a refletir, a fazer uma reflexão. Então, você se pega fazendo, né, repetindo aqueles padrões. E se você parar para pensar, não, peraí, por que eu estou pondo de castigo? Será que ele realmente está aprendendo alguma coisa com isso? Né? Então, é o que vocês falaram antes, né, Aline? A importância da gente se educar para educar, né? Assim, eu sonho com um mundo onde seja natural, assim, você estudar para ser mãe e para ser pai, né? Que bom será o dia que chegarmos a isso. É para isso que a gente trabalha, né? Para espalhar essa mensagem mesmo, né? E o que me enche de esperança é entender que a construção, a mudança de uma cultura não acontece do dia para a noite, é algo que os estudos mostram que leva 50 anos, né? Para que uma mudança significativa na cultura aconteça. A educação parental ela já existe há alguns anos, ganhou força aí com as redes sociais, né? Com esse privilégio que nós temos hoje de ter mais acesso à informação. Ainda existem muitos mitos e muita desinformação em relação a isso, né? Que muitas pessoas acreditam ali que seja permissividade, né? E não uma educação, vem a educação respeitosa, encorajadora como sendo permissivo, só porque não usa as punições, mas não é sobre isso, né? É sobre educar seres humanos emocionalmente saudáveis, entender as necessidades desse ser humano que está se formando ali, e entender que existe um caminho de respeito,
de conexão, que não foca só em eliminar aquele mau comportamento, mas em desenvolver habilidades de vida. Então, quando a gente tem esse olhar para essa primeira infância, essa base, né, entendendo que o cérebro está em formação, que o cérebro de uma criança de 3 anos é completamente diferente de um adulto, né, que o adulto precisa usar o seu cérebro que já está maduro para ajudar a criança no processo de amadurecimento do cérebro dela. Quando a gente fala desses 3 primeiros anos de vida, uma criança que ainda não tem um córtex pré-frontal estruturado, né, Então, maduro o suficiente para ter controle inibitório, para pensar em longo prazo. Então, as crianças imediatistas, né, são essas crianças que impulsivas, justamente porque falta a ela recursos cognitivos, né, capacidade fisiológica ali. Então, acho que a Lu tinha trazido, né, dessa criança que está fazendo pirraça ali, né, ela não é de propósito aquilo, é falta de recursos, né, porque se ela soubesse fazer diferente, ela faria, né, cada um só dá aquilo que tem. Então, quando a gente entende, né, o que que eu preciso oferecer ali para essa criança para que ela se desenvolva em sua potencialidade. E aí vocês trouxeram um sono, alimento adequado, não ausência ali de telas na vida dessa criança, principalmente se tratando dos 3 primeiros anos de vida, o apego seguro, né? Dar ali experiências de afeto, toque, o brincar, né? Estimular esse brincar em meio à natureza, a linguagem, histórias, né? Tudo isso vai formando esse ser humano, essa base segura para que ela vá se desenvolvendo, né? E aí uma infância protegida, ela protege o adulto, né? Que é esse ser humano que nós caminhamos, né? Todos nós nascemos com esse destino de nos tornarmos adultos, né? E que sejamos adultos socialmente úteis, né? Adultos emocionalmente saudáveis, adultos que contribuem com essa construção de um mundo melhor, né? Meninas, alguma, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui de hoje, querem trazer mais alguma contribuição, algum ponto? O pessoal que está aqui só assistindo, só ouvindo a gente, né? Fiquem à vontade, tem alguma dúvida, alguma pergunta, aproveitem aqui esses últimos minutinhos para aproveitar aqui as nossas convidadas. Podem colocar suas perguntas aqui no chat e a gente responde vocês também. Enquanto isso, fiquem à vontade aí para. minha luz voltou. Eu vi, que bom. Não, eu tava 5% de bateria. Aline, é interessante falar, né, que essas características que são da criança, natural da criança, entender dos temperamentos também traz uma clareza muito grande na avalanche de laudos que a gente está assistindo, né? Então, crianças com 3, 2 anos, né, laudado, só porque ainda não desenvolveu a fala. E a investigação de não desenvolver essa fala tem sido ainda um pouco superficial, né? Então, a gente precisa refletir também hoje com relação a essa questão. Não é negar, né? Nem dizer que não tem realmente uma crescente, mas a gente tem todo um cuidado, né? Todo um caminho antes de fechar esse laudo. E um olhar bem importante, eu acho que a Lu vai me dizer, é a da escola, né? A escola, você sai do seio familiar, a escola é quem tem o segundo aval para falar, né, dessa criança. Então, eu gostaria só de pontuar essa questão do que é característico da criança naquela fase. É lógico que nós temos parâmetros, nós não temos algo que é para todos, né? Não são todos iguais, mas nós temos parâmetros. E aí a gente lê a realidade familiar,
ver a rotina familiar, a condução familiar, e aí a gente consegue perceber de fato se aquilo é algo que só mudando toda a rotina ou parte dessa rotina vai auxiliar a criança nesse processo, ou ela de fato vai precisar de outras ajudas, né? De ordem terapêutica. Então, assim, eu fico também com esse propósito sempre. E quando me chega uma criança muito novinha, com laudo, que a gente tenha essa parcimônia, né? Em fechar o laudo. Isso precisa muito, né? Desse olhar do o que eu gosto daí de trazer muito da psicologia positiva, né? Da gente olhar para o florescimento humano, né? Para as potencialidades daquela criança e para como a gente pode cuidar desse ambiente para oferecer os nutrientes necessários para que ela se desenvolva. Hoje, infelizmente, a gente vem desse olhar de muita patologização da infância por falta de conhecimento e pelo ambiente que tem moldado muitos comportamentos das crianças que, né, não respeitando as necessidades biológicas dela, né? Aí essa parceria escola-família é importantíssima, principalmente nessa questão dos transtornos do neurodesenvolvimento, quando, muitas vezes é negligenciado também pelos educadores, achando que pode ser um transtorno e, na verdade, a criança só quer uma atenção, um colinho, muitas vezes um acolhimento, e muitas vezes é negligenciado pelo outro lado, né? Em não chamar a família, em não pontuar. O educador, ele não pode diagnosticar, mas ele pode falar de algumas, justamente do que se espera ali para aquela faixa etária. Por isso que é tão importante também os educadores entenderem sobre os marcos do desenvolvimento. E essa parceria escola-família é essencial, até para quando uma criança chega ali com algum diagnóstico, essa escola saiba acolher, saiba executar um planejamento adequado, né? E atitudes que podem fazer muita diferença ali no desenvolvimento da criança. Sim, exato. Eu acho que a Ju caiu Eu acho que e deu deu problema na câmera problema dela. aí na câmera. Bom, eu não sei se ela vai conseguir voltar aqui, se ela tá por aí. Que bom que vocês gostaram aqui da live, os comentários, parabéns pelo trabalho, sensacional, adorei. Sou professora de educação infantil, parabéns, vocês estão demais. É só elogios, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta aqui. Deixa aqui o convite para vocês, então, conhecerem mais o trabalho da Ju, que saiu aqui da live, da Luciane Reis, da Eliana Azevedo, né, que são dentes de leão, são profissionais que estão aí fazendo um trabalho incrível junto às famílias, junto às escolas, disseminando essa educação encorajadora, esse olhar, né, de proteção da infância. Fica aqui o convite também para quem quiser se tornar um dente de leão, vir fazer parte da nossa formação, né, se juntar aqui ao nosso jardim de profissionais que acreditam nessa construção de um mundo melhor através do encorajamento dos pais, dos profissionais da infância. Amanhã a gente tem mais um encontro, seguindo aí para o terceiro dia da semana de pais encorajados, famílias fortalecidas. Então, já aproveitem aqui, sigam o perfil das meninas, sigam o meu perfil aqui também, se você está chegando por aqui agora. E amanhã a gente tem mais esse encontro. Agradeço muito pela contribuição de vocês aqui nesse nosso bate-papo. Vou deixar essa live salva, então compartilhe se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe com outros pais, outros profissionais que possam se interessar por essa temática também. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Foi muito bom. Gratidão, Aline. Obrigada a todos que estavam presentes. Estamos à disposição. Exato. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até.